Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Caio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o volante Caio Alexandre. Boa tarde, Caio. Boa Marta tarde. Negreiro, se chama Versmares. O Fortaleza vai encerrar o turno agora jogando em casa contra um adversário que está na zona de rebaixamento e o Leão, 4 rodadas sem vencer, como a gente já sabe. E jogando em casa, o Fortaleza era muito forte, até pouco tempo atrás era invicto ainda na Série A, mas não vence dentro do Castelão há mais de um mês. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense. O que é que vocês acham que vocês precisam mudar para voltar a ter essa força jogando como mandante? Boa tarde. Eu acho que a gente veio numa sequência difícil, né? Eu acho que foram jogos difíceis pra gente dentro do Brasileirão, mas a gente precisa virar essa chave. Eu acho que domingo é uma grande possibilidade de a gente virar essa chave. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, que é o Santos. Eles estão na zona de rebaixamento, mas a gente sabe da grandeza da equipe do Santos, a gente sabe da dificuldade que vai ser aqui dentro. A gente vem trabalhando já desde que terminou o jogo da Sul-Americana contra o Libertad, pensando nesse adversário, pensando em melhorar, que a gente precisa dar uma resposta, principalmente dentro de casa, onde nós somos muito fortes e precisamos voltar com esse valor que é o mando de campo. Então, eu acho que a gente vem muito focado, vem com nível de concentração altíssimo para domingo desempenhar um belo trabalho, se Deus quiser sair vitorioso. Boa tarde, Caio. Boa Anderson tarde. Azevedo, do Futebolês. É claro que é um jogo que não é delicada pela situação do Fortaleza, mas se perder para o Santos, aí fica, porque a distância vai diminuir de vez, 2 pontos. E aí eu quero te perguntar o seguinte, o que é que falta para o time voltar a ter aquele ritmo que teve no segundo tempo do jogo contra o Libertad? Porque o Fortaleza era um time que tradicionalmente crescia no segundo tempo. Há 3 jogos isso não acontecia. Contra o Libertad voltou a acontecer. Então o que é que falta para o time conseguir manter esse ritmo para talvez nesse jogo de domingo conseguir vencer o Santos? A gente sabe da nossa força. Eu acho que no jogo contra o Libertad a gente acabou sendo surpreendido um pouco pelo sistema de jogo, que a gente esperava um sistema de jogo, acabou sendo outro. Acho que a equipe demorou a encaixar um pouco, talvez a pressão, estava saindo um pouco tarde para pressionar e nos dificultou o nosso jogo. Logo no intervalo o professor conseguiu ajustar e a gente teve essa força no segundo tempo. Eu acho que a entrada de jogadores também dentro do segundo tempo ajudaram a equipe a crescer, porque um elenco forte é isso, ter peças que vão trazer coisas boas para a gente. E eu acho que é isso, como eu falei para ela, que acho que a gente tem que manter o nosso nível de concentração altíssimo, a gente não pode deixar... infelizmente perdemos os últimos 4 jogos dentro do Brasileirão, mas não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar que temos que fazer um grande jogo, e para isso temos que estar bem compacto, temos que ter coragem quando tiver a posse de bola, que eu acho que a gente vai ter um pouco mais de posse de bola nesse jogo, ter personalidade para jogar, e em busca das vitórias, cara, porque precisamos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, é fundamental pra gente, porque a gente sabe que a gente está bem numa competição internacional que é a Sul-Americana, mas o que sustenta tudo, sustenta o clube é o Campeonato Brasileiro, então a gente precisa voltar ao caminho da vitória o mais rápido possível. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Ingrid Expresso Tricolor. Parabéns pela classificação, primeiramente. Obrigado. E ontem saiu o nosso adversário das quartas de finais da Sula. Queria saber como o elenco recebeu essa notícia e também que você falasse, né, sobre essa divisão de competições, o foco do time em relação a essas 2 competições que são de altíssimo nível, né, e vocês agora conseguem a classificação, mas no Brasileiro é uma outra situação que o clube vive. Então, eu vi assim, que a gente vai pegar o América, né? Eram 2 adversários que são chatos, adversários difíceis, tanto o América como o Red Bull Bragantino. Eu acho que tivemos um confronto com eles logo no início do ano, assim, no início do Brasileirão. Foi um adversário que nos dificultou bastante. A gente vai trabalhar bastante, mas primeiro o nosso foco total é no Santos no domingo. A gente sabe que a gente vem de uma classificação histórica para o clube, mas, como eu falei, respondi a última pergunta. Temos que estar com foco total no Brasileirão. Precisamos voltar a pontuar, precisamos voltar ao caminho das vitórias. Para isso, temos que contar com o apoio do nosso torcedor no domingo, né, que vai ser fundamental para a gente, a nos levar para o caminho de uma vitória. E o grupo está muito fechado em relação a isso. O grupo sabe que precisa dar uma resposta, sabe que não foram boas as últimas performances no Brasileirão, mas a gente precisa como eu te falei, dar essa resposta, tanto para o nosso torcedor, tanto para a gente internamente, e voltar a vencer é fundamental. Caio, boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte.
A Marta até, Tá. na pergunta dela, ela falou um pouquinho do Santos, né? A situação do adversário não é fácil, está na zona de rebaixamento, mas a gente sabe também que tem alguns jogadores de qualidade lá. Só que eu queria relembrar algumas situações, queria que você relembrasse algumas situações do ano passado, né? O Santos foi o mesmo adversário da última rodada, né? Do primeiro turno, evidentemente, e do segundo turno. Aquele jogo ainda não foi tão legal, 0-0 no primeiro turno, mas o time fechou com a classificação histórica e acho que foi um dos jogos mais especiais, até para o torcedor do Fortaleza, né? Aquela vitória lá na Vila Belmiro e tal. Então, assim, algo que marque que ainda está na memória de vocês, né? Boa tarde, amigo. Foi um momento muito especial aquele dia, né? Você lembrou aqui, me veio até a memória, coisas boas. Essas últimas semanas até mandei um vídeo para minha mãe do momento lá do gol que estava sendo estudado pelo VAR, o primeiro gol. Foi uma emoção muito grande. Eu acho que foi um dos momentos marcantes assim que eu lembro aqui dentro do Fortaleza. Aquela classificação para a pré-Libertadores, um momento histórico para o clube, todo mundo ali bem reunido. São esses momentos que a gente quer viver novamente, são esses momentos que a gente precisa. E, como você falou, a situação do Santos hoje não é legal, mas não deixa de ser o Santos, um clube de uma grandeza enorme. Temos que ter muita humildade, muito pé no chão. Sabemos que eles vão vir aqui, chegou um treinador novo para eles agora, vão tentar mudar a postura e a gente não pode ser pego de surpresa, a gente precisa estar bem atento, entrar bem concentrado, sabendo que o jogo vai ser um jogo muito difícil, um jogo de intensidade física muito grande, então eu acho que a gente precisa desses valores para retomar a viver momentos marcantes como foi lá na Vila Belmiro. Caio, boa tarde. Boa Miguel tarde, Júnior, meu amigo. Rádio Povo CBN. Você é um jogador conhecido como o jogador mais alegre do futebol brasileiro. Sempre a alegria chegou aí no Caio Alexandre. Obrigado, Caio, amigo. agora no próximo dia 19 de agosto, o seu primeiro treino, ano passado, foi no dia 19 de agosto aqui no PC. Vai fazer um ano do clube. Você já tem 56 jogos com a camisa tricolor. Verdade. 12 no ano passado e 44 agora. Tem uma frase que a gente gosta de dizer: o futuro a Deus pertence. O futuro do Caio Alexandre. Você está emprestado. Você não é jogador definitivo do Fortaleza. Já negocia o clube, você já conversa com o clube lá do Canadá? Como é que está a situação? Porque o presidente sempre pode dizer: eu quero comprar o Caio Alexandre. Caio Alexandre tem que ficar aqui no PC conosco muitos anos. Como é que está a situação, Caio? Cara, fico feliz, né? Vai fazer um ano que eu cheguei aqui no Fortaleza. Foi um momento muito incrível para mim. Ter 56 partidas, ter números importantes, conquistar um pentacampeonato cearense, eu acho que foi importante demais para mim. Quero seguir evoluindo, quero seguir crescendo, seguir aumentando os números dentro do Fortaleza. Eu acho que, em relação à compra, acho que fica muito mais para o presidente. Ele sabe do meu desejo, sabe da minha vontade. A gente sabe que falta pouco, né, também para o ano acabar e para se definir essa situação, mas minha mente está muito focada em pensar jogo a jogo, pensar em ajudar o Fortaleza cada jogo. Não posso pensar lá na frente, sendo que tem um confronto difícil domingo, sendo que tem competições importantes pela frente. A gente sabe o meu desejo, que é permanecer no clube, meu desejo de estar aqui é muito grande, mas é uma coisa que vai ser definida nos próximos dias. O presidente vai entrar em contato com meus agentes, comigo. A gente segue esperando, mas vamos seguir pensando passo a passo, né? Pensar no jogo de domingo, pensar em continuar performando e pensar em continuar trazendo alegria para o torcedor do Fortaleza, que é um lugar que me recebeu muito bem e eu amo estar aqui nesse lugar e todos sabem disso. Caio, antes dessas 4 derrotas, né, no Brasileiro, o Fortaleza tinha a segunda melhor defesa da competição. Tinha sofrido 11 gols, acho, em 14 jogos. E aí, só nesses 4 jogos foram 8 gols, né? Acabou sendo vazado bastante, a defesa acabou tendo um desempenho pior. Você acha que é mais atenção, é algum ajuste, um detalhe? É natural quando você tem mudanças, porque eventualmente tem jogador machucado, né? A gente sabe que o Tinga ficou um tempo afastado, tem jogador suspenso também, o próprio Tobias acabou estreando no jogo passado. Tem esses ajustes, é natural? O que você acha que o time precisa fazer para dar uma ajustada no sistema defensivo? Eu acho que a gente vive sim um momento difícil dentro do Brasileirão, um momento que
que acabou perdendo jogos, tomando gols. Mas eu acho que não é só o nosso sistema defensivo em si, acho que são todos. Acho que o gol ele não tem uma origem só no final. Acho que tem uma série de coisas, uma série de fatores. Talvez uma pressão que a gente não conseguiu encaixar, talvez uma superioridade numérica no meio-campo que a gente não conseguiu abater o adversário e acaba gerando espaço na nossa defesa. Mas o professor tem trabalhado muito nisso, a gente sabe da nossa solidez defensiva, como é forte, né? A gente sabe que quando a gente joga com uma linha de 3 ou uma linha de 4, a gente está muito bem preparado para defender em diversas ações dentro do campo. Agora ver vídeo, né? Saber os momentos que a gente errou, o que a gente pode acertar, como eu te falei, principalmente do jogo do Libertad. Acho que o que mudou muito da nossa virada de chave do primeiro para o segundo tempo foi a nossa pressão ter ajustado. A gente conseguiu espelhar um sistema com outro que nos ajudou bastante em relação a isso. Então a gente vai se preparar da melhor forma para que isso não volte a acontecer. A questão dos gols, a questão da nossa defesa estar um pouco exposta, mas é bem trabalhado isso. Dia a dia a gente vai fazer isso para melhorar. Aqui de novo, Caio. Primeiramente, eu queria que você avaliasse, na sua concepção, esse primeiro turno do Fortaleza. Vai acabar agora, né? O último jogo contra o Santos. Eu queria que você avaliasse se a situação que o Fortaleza está agora é o que vocês esperavam ou se realmente vocês esperavam um pouquinho mais nesse momento do campeonato. E outra coisa também, o Miguel Júnior muito bem falou, você é um jogador muito alegre, que é muito identificado com a torcida também. Inclusive, a blusa que você está vestindo agora é o Lion Não Tem Jeito, que estampa aí. Uma frase sua. O torcedor no estádio, quando está passando a escalação, que passa Caio Alexandre, é um dos nomes mais aplaudidos ali, junto com o Vojvoda também, que, enfim, já tem toda uma história. E eu queria que você falasse não só do seu futuro aqui no Fortaleza, mas dessa sua relação tão rápida de entrega e de identificação junto com o torcedor. Que a galera realmente te abraçou aqui de uma forma e você hoje é um dos caras que tem mais essa identificação com a torcida. Então, eu queria que você avaliasse essa questão mais técnica do Brasileirão e falasse sobre esse seu sentimento mesmo com a torcida do Fortaleza. Respondendo a sua primeira pergunta, acho sim que a gente queria estar brigando numa posição mais acima na tabela. Acho que a gente se cobra muito, nosso elenco foi formado para estar disputando coisas melhores na tabela. Acho que a gente veio numa sequência ruim, mas não é aquilo que a gente quer para a nossa equipe. A gente quer estar brigando mais à frente, a gente sabe da dificuldade de cada jogo, sabe que os adversários estão cada vez nos estudam e deixam o futebol muito mais competitivo, mas a gente quer brigar numa posição mais acima, sim. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta no domingo já, para conseguir voltar a pontuar no Brasileiro, que é importante, porque depois tem um segundo turno pela frente que decide muita coisa. A gente sabe como foi ano passado para a gente, o segundo turno foi tão importante. E respondendo a segunda pergunta sobre a minha identificação, cara, foi uma coisa inexplicável, assim, sabe? Eu cheguei nesse lugar aqui e acabei sendo feliz muito rápido, e minha família ama isso aqui. Minha namorada me conheceu agora e gosta muito de Fortaleza, gosta muito do clube, a atmosfera que tem no estádio. Eu acho que é uma troca mútua, assim, que eu consigo entregar o meu melhor futebol dentro da minha carreira hoje no Fortaleza, e o Fortaleza me traz coisas boas, cara, me traz alegria, me traz felicidade, minha vontade de vir trabalhar todos os dias, minha vontade de estar no campo, ajudando meus companheiros, performando o meu melhor futebol. Então, isso foi muito importante para mim. Eu acho que estar conectado fora de campo com o clube só me traz coisas boas dentro de campo, e hoje eu posso fazer um grande número de partidas, jogar quase todos os jogos, então isso é importante tanto para mim quanto para minha família. Caio, pressão para o lado do Fortaleza, mas também pressão para o lado do Santos, principalmente pela questão de nunca ter sido rebaixado, estar na zona de rebaixamento, vem de técnico novo, um técnico exigente, o Diego Aguirre. Qual é o tipo de perigo que essa partida pode trazer para o Fortaleza, já que é um jogo de responsabilidade para os dois lados? Mas se tem alguém que está pressionado no momento, é o Santos. Não, a gente sabe da dificuldade que vai ser, né? A gente sabe, como eu falei aqui antes, é uma troca de treinador que eles têm agora, com certeza vão querer, jogadores que o professor de lá não conhece, vão querer demonstrar trabalho, né? Vão querer mostrar serviço para o novo treinador. É uma partida que a gente tem que estar muito atento, não podemos esperar que eles vão vir aqui sem nenhum tipo de intensidade, sem nenhum tipo de como se diz, com vontade de vencer. A gente até viu agora, eu estava vendo na minha rede social, tem um vídeo deles vindo para cá, para Fortaleza, com o apoio da torcida, né? Então, é uma partida que eles jogam muito, vai valer muito para eles, mas vai valer muito para a gente também. A gente tem que estar muito concentrado nisso. A gente sabe da importância do Brasileirão para todos nós, para
o ano do clube, como é importante. E a gente quer brigar por coisas boas na tabela, sabe? E para brigar por coisas boas na tabela, passa muito pelo jogo de domingo. Todo jogo é importante, mas de acordo com as circunstâncias, a gente vem de 4 derrotas, eu acho que se torna cada vez mais importante. Então, não acho que é só tão importante para ele, é tão importante quanto para nós também. Caio, aqui, a última vitória pelo Brasileirão foi contra o Atlético Paranaense. Me lembro bem, a jogada foi uma assistência do Caio Alexandre para o Pikachu fazer o gol da vitória, e foi quase no finalzinho. Agora, como é que você se define? Porque agora o futebol mudou bastante, né? Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro volante. Você é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o técnico Voivoda dá liberdade para você ir até para o ataque? Boa pergunta. Eu gosto muito de armar as jogadas, né? Iniciar as jogadas. Acho que todos veem, sabe? Quando a gente está, talvez, num momento de dificuldade, eu quero sair até com a bola lá junto com o goleiro, que é uma coisa treinada nossa. Eu acho que eu me considero um primeiro volante assim que gosta de armar, mas também o professor me dá a liberdade de ser esse segundo e terceiro homem de meio campo. Tanto para criar numa zona que é mais intermediária, que no caso um segundo volante seria, ou talvez até numa última zona de construção, que é mais um meio, assim, com chegada na área. Então, eu tento ajudar o Fortaleza da melhor forma possível, de acordo com o sistema que o professor monta para a gente. O professor me dá a total liberdade de tentar organizar a equipe, de chamar a responsabilidade, porque eu digo muito para ele e para todos que para a gente performar bem, preciso ter coragem. Então, coragem é uma coisa que eu tenho para tentar jogar, para fazer o Fortaleza melhorar cada vez mais, não só eu, como todos os meus companheiros. Então, é um conjunto muito grande. Então, eu me defino assim que posso ajudar nessas 3 posições de meio campo, mas saindo com a bola ali de primeiro volante é um dos que eu mais gosto um pouquinho. Caio, você foi uma das peças fundamentais que chegaram ano passado para o segundo turno, né? E, obviamente, Fortaleza não vive aquela mesma situação, porém vem de uma sequência muito ruim, né? E esse ano a gente acabou perdendo o Hércules, que era uma peça muito importante do nosso meio de campo também. Queria que você falasse como está sendo essa nova... agora a palavra me fugiu da cabeça. Essa nova composição de meio campo, né? Com jogadores novos jogando junto. O caso do Pedro, por exemplo, chegou, foi titular contra o Libertad, foi titular aqui no jogo de volta também. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também um pouco ainda sobre a Sul-Americana, já que o jogo foi terça-feira, como está essa expectativa de vocês, né, sobre a visão sobre essa competição. Nas primeiras coletivas do ano, o clube falava que queria fazer história, queria seguir em frente, mas agora que já vê as quartas ali, já sonhando com a semi, estão deixando a gente sonhar. Como que vocês estão encarando essa nova realidade? Respondendo a primeira pergunta, o Hércules é um menino que faz muita falta para a gente, né? A gente sabe da qualidade dele, sabe do potencial. Eu falei isso na outra entrevista, né? Eu gosto muito de jogar com ele. Ele é a minha dupla ali que a gente fazia muitos jogos juntos. Eu acho que é um grande jogador, mas também temos grandes jogadores no elenco também que vem para suprir essa ausência dele, vem para ajudar o Fortaleza. A gente tem novas formações no meio-campo, cada vez mais é uma incógnita, eu acho, a escalação para todos, né? Até para a gente ali, a gente fica sem saber quem vai jogar, mas quem o professor escolher daquela forma lá vai nos ajudar, vai nos fazer crescer. Então, o Fortaleza está muito bem servido de jogadores em todas as posições. Eu acho que isso é fundamental para todos nós no grupo. E a segunda pergunta, em questão da Sul-Americana, sim, cara, a gente tem que sonhar, sim. A gente sabe que vai ter um adversário muito difícil, um adversário que teve uma grande classificação ontem também, mas temos que sonhar. A gente tem que fazer um jogo muito, muito compacto, o primeiro jogo que é fora de casa, um jogo muito, muito intenso, muito concentrado, e trazer a decisão para casa, porque é importante. A gente viu como é que é o apoio do nosso torcedor, a atmosfera que eles nos trazem aqui dentro do Castelão. A gente sabe que é o nosso 12º jogador, então a gente vai respeitando muito, com muita humildade, pé no chão. A gente sabe que não vai ser um adversário fácil, mas a gente sabe também da nossa força. A gente sabe que temos grandes jogadores, temos o apoio do nosso torcedor, temos um clube muito fechado em busca desse sonho que é a Sul-Americana, e a gente vive sim para sonhar e, se Deus quiser, conquistar esse título. Finalizamos a entrevista coletiva. Caio, muito obrigada. Valeu, e obrigada gente. também pela presença de vocês.
vocês. Boa tarde. É o Lion, não tem jeito. É, tá ligado. Se inscreva na TV Leão 9Bet.